Olá, eu sou a Lili Julga e hoje eu vou contar um caso virtual de relacionamento bizarro. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você se inscreva no canal, porque histórias como essa não ficam muito tempo no ar. E eu preciso saber que você está aqui comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma história de traição, é uma história de obsessão, de manipulação fria e de um tipo de maldade que às vezes nasce dentro da própria família. Tudo começou com uma frase. Letícia lembra perfeitamente do dia em que ouviu aquilo. A irmã mais nova estava parada na cozinha, olhando em volta da casa. Passou a mão pela mesa, observou as paredes e então disse algo que, na época, pareceu apenas inveja inocente. Eu queria ter uma casa igual à sua, um marido igual ao Ricardo e uma vida igual à sua. Letícia riu. Achou aquilo fofo. Afinal, Bia tinha apenas 14 anos, mas havia algo naquele olhar. Algo que ela só entenderia muito depois. Porque aquilo não era admiração. Era desejo. E desejo, às vezes, vira obsessão. Letícia tinha 26 anos. Era casada havia 5 anos com Ricardo. Um casamento que ela acreditava ser sólido, estável, seguro. Eles moravam numa casa simples no interior de São Paulo. Não era luxo, mas era o que ela chamava de lar. Até que um problema familiar mudou tudo. Bia foi expulsa de casa. A mãe não aguentava mais o comportamento dela. Desde os 11 anos, a menina já dava trabalho. Mentiras, fugas, relacionamentos estranhos com homens muito mais velhos. E depois de uma acusação confusa envolvendo o padrasto, a mãe simplesmente perdeu o controle. A menina saiu de casa. E Letícia tomou a decisão que destruiria a própria vida. Ela abriu a porta. Deu abrigo. Deu comida. Deu um quarto. Ela acreditava estar salvando a irmã, mas, na verdade, estava convidando o próprio pesadelo para morar dentro de casa. No começo, tudo parecia perfeito. Bia ajudava nas tarefas, lavava a louça, arrumava a casa, estudava. Parecia outra pessoa. Letícia até comentou com o marido que talvez a menina só precisasse de amor. Mas o que ela não sabia é que, enquanto ela confiava, Bia observava cada detalhe, cada rotina, cada gesto entre marido e mulher. Era como se ela estivesse estudando um manual. O manual de como se tornar. Letícia. A obsessão começou devagar. Primeiro vieram os elogios. Ricardo é tão gentil. Você tem sorte. Queria um marido assim. Depois vieram os olhares. Longos, fixos, pesados. E então vieram as comparações. Ela começou a usar as mesmas roupas da irmã. Os mesmos perfumes. Os mesmos jeitos de falar. Era quase como se estivesse ensaiando um papel. Mas Letícia não percebeu. Até a madrugada que mudou tudo. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma traição e começa a virar terror psicológico. Eram 4 da manhã. Letícia acordou com uma sensação estranha. Um frio subindo pela coluna. Um vazio na cama. Ricardo não estava lá. Ela levantou. Caminhou pelo corredor escuro da casa. Tudo em silêncio. Até que viu uma luz saindo do quarto de Bia. E então, ouviu vozes, sussurros, risadas. Uma risada que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A do próprio marido. Quando empurrou a porta, o mundo parou. Os dois estavam na cama, sem tempo para explicar, sem tempo para mentir. Um homem de 32 anos e uma menina de 14, dentro da casa que Letícia abriu para proteger a própria irmã. O choque foi tão forte que ela caiu no chão, as mãos formigando, o corpo tremendo, sem conseguir respirar. Aquilo não era apenas traição. Era algo muito mais profundo, algo doentio, algo frio. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Porque naquela mesma manhã, Ricardo saiu de casa com Bia. E horas depois, mandou uma única mensagem. Ela está grávida.
E naquele momento, Letícia percebeu uma coisa que até hoje não sai da cabeça dela. Talvez aquilo não tivesse sido um erro. Talvez tivesse sido um plano. Porque Bia sempre quis a casa, sempre quis o marido, sempre quis a vida dela. E agora, ela tinha tudo. Mas o que ninguém imaginava é que aquela obsessão não terminaria ali. Porque quando uma pessoa destrói tudo para conquistar algo, ela não para. Ela precisa continuar controlando, continuar dominando, continuar manipulando. E é exatamente isso que transformou aquela casa num lugar onde o medo começou a crescer, onde os gritos começaram a surgir, onde a máscara de menina inocente começou a cair e onde a verdadeira personalidade de Bia começou a aparecer. Uma personalidade fria, calculista, quase predatória. E Letícia percebeu algo assustador. Talvez a irmã nunca tivesse sido apenas uma adolescente rebelde. Talvez ela sempre tivesse sido algo muito mais perigoso. E a pergunta que ficou ecoando na cabeça dela é uma só: até onde uma pessoa pode ir quando decide roubar a vida de outra? Porque algumas pessoas não querem apenas o que você tem. Elas querem que você deixe de existir. Olá, eu sou a Lili Juga, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro. Antes de começar, eu preciso pedir uma coisa para vocês. Curtam, hypem, sigam o canal no YouTube, comentem, compartilhem. Eu amo saber que vocês continuam comigo. Idade: 50 anos. Profissão ela pediu para não revelar. Ela começa dizendo que já tinha um pezinho na África. Ligação por parte de pai. Cresceu ouvindo histórias, aprendendo francês dentro de casa, vendo o pai viajar. Naquele momento da vida, ela morava na França e ocupava um cargo importante, conectado a questões do Congo. Era uma posição respeitada. Ela circulava por ambientes institucionais, corredores formais, reuniões sérias. E foi nesse ambiente que ele apareceu. Metade francês, metade congolês. Trabalhava na área da limpeza do prédio onde ela atuava. Cargo simples, silencioso. E sempre que se cruzavam nos corredores desertos por causa do horário, havia aquele olhar que demora um segundo a mais. Ela jamais imaginou iniciar algo com ele. Diferença de posição, diferença de idade, diferença de tudo. Até o dia em que, num corredor vazio, ele segurou a mão dela sem aviso. Olhou fixamente nos olhos. Levou a mão dela até o volume por cima da roupa. Apenas a parte de cima, pulsando, quente, e disse: "A culpa é sua." E saiu, sem explicação, sem continuidade. E foi ali que a cabeça dela começou a ferver. Durante meses ele se afastou. Não olhava, não respondia. Virou uma múmia. E quanto mais ele recuava, mais ela queria repetir aquele momento. Não era amor. Era desejo mal resolvido. Era curiosidade misturada com ego. Até que, 3 meses depois, ele reapareceu. Outro corredor. Outro horário morto. Um selinho mordido. Eu tentei me afastar. Não consigo. E saiu de novo. Uma semana depois, mensagem no celular. Consegui seu número. Frases soltas. Observações que mostravam que ele a observava mais do que ela imaginava. Vi a alça do seu sutiã hoje. Seu sapato combinava com uma roupa minha. Ele sempre vestia roupas largas, sempre escondendo o corpo. Ela sabia que havia estrutura ali, mas nunca via completamente. Até o convite. Venha, se tiver coragem. Endereço enviado. Ela avisou amigas, mandou localização. Foi.
Ele abriu tudo. Era casado. A esposa vivia no Congo. Ele enviava dinheiro. Pretendia voltar para ela, mas precisava resolver o que sentia ali. Era desejo. Era tensão acumulada. Ela aceitou. O que começou como algo físico virou competição. A esposa começou a aparecer nas chamadas. Fria, controlada, conversando com ela como se aquilo fosse negociável, como se fosse possível coexistir. Ele sugeriu que ela poderia ser a segunda, morar perto, dividir o território. E ela, tomada por orgulho e desejo, acreditou. Ela voltou ao Brasil temporariamente, organizou transferência profissional e foi para o Congo. Assim que colocou os pés na casa, a porta fechou. A esposa partiu para cima dela. A agressão foi imediata, sem aviso, sem discussão. Depois, a colocou num quarto e passou dias cuidando dela com chás, ervas, remédios. Cuidava e explicava que tudo tinha sido planejado, que as chamadas de vídeo eram sob comando dela, que o marido devia dinheiro, que ela sabia segredos capazes de destruí-lo, que precisava garantir a estabilidade financeira dos filhos, e que esta tinha mexido num vespeiro achando que era só paixão. O homem que dizia amá-la obedecia. E então veio a revelação mais perturbadora. Ela ficaria ali para satisfazer aquilo que a esposa não queria mais suportar. Não por amor, não por escolha, mas por acordo. Tentou resistir, tentou negociar, tentou convencê-lo a tirá-la dali. Em momentos isolados ele chorava, dizia estar preso, dizia que era ameaçado. Falava sobre negócios ilegais entre França e Congo. Prometia fuga. Um dia, ele a levou para outra região sob promessa de libertação. Houve um momento de intimidade intensa, caótico, fora de controle. Uma tentativa imprudente que resultou numa lesão grave nela. Dor aguda, sangramento, desespero. E foi nesse momento que ele mostrou quem realmente era. Recuou. Reclamou. Disse que não suportava aquilo. Saiu e a deixou sozinha. Ela pediu socorro à família que tinha contato no país. Foi hospitalizada. Tratamentos longos. Recuperação lenta. Enquanto isso, descobriu que ele havia retornado oficialmente para a esposa. E depois, levado a esposa para a França. Como se nada tivesse acontecido. Ao verificar as finanças, veio o golpe final. Cartões usados, nome comprometido, dívidas abertas no Congo, França e Brasil. Clonagens sofisticadas, nenhuma prisão, nenhum responsável encontrado. Ele apagou redes sociais, sumiu. Ela voltou ao Brasil sem dinheiro, sem trabalho, com sequelas físicas e psicológicas. E hoje, ao contar essa história, ela diz que não sabe dizer qual parte doeu mais. Eu achei que a pior parte do casamento era abrir mão da minha carreira, mas descobri que o pior mesmo era quando meu próprio marido decidiu me mandar uma conta pelos anos que eu passei cuidando da vida dele. Eu estava deitada no escuro ao lado dele, ouvindo o ronco pesado atravessar o quarto, como se nada tivesse acontecido. Como se aquela conversa mais cedo tivesse sido normal. Como se pedir dinheiro à própria esposa por um casamento antigo fosse apenas uma discussão comum de casal. Enquanto ele dormia tranquilo, meu cérebro voltava anos no tempo, revisitando cada conversa sobre trabalho, dinheiro e o tipo de vida que prometemos construir juntos. Quando ficamos noivos, eu era quem ganhava mais. Eu viajava, liderava projetos,
Tinha um emprego que me deixava exausta, mas viva. Ele dizia que odiava me ver cansada, que queria cuidar de mim, que sonhava com uma vida mais calma para nós dois. Soava romântico, soava como proteção. E eu acreditei. Eu larguei tudo. Na época parecia amor. Só depois percebi que tinha sido também uma troca silenciosa de poder. Anos depois, naquela madrugada silenciosa, entendi que ele tinha reescrito nossa história. Na versão dele, eu não tinha feito um sacrifício. Eu tinha me acomodado. Eu tinha sido sustentada. Eu devia algo. Antes do nascer do sol, levantei e fui fazer café. Precisava de silêncio para organizar pensamentos que já não cabiam dentro de mim. Quando ele apareceu na cozinha, perguntando onde estava a caneca dele, respondi calmamente que ele podia fazer o próprio café. Foi a primeira vez que percebi o quanto minha voz parecia estranha até para mim mesma. Ele riu. Aquela risada curta, irritada, como se eu fosse um defeito técnico. Disse que eu estava distorcendo tudo. Que aquilo era sobre respeito financeiro. Que os homens no trabalho dele estavam começando a perceber como eram tratados apenas como provedores, enquanto as esposas brincavam de casinha. Naquele momento senti algo quebrar, não alto, não dramático. Só um estalo interno. Naquele mesmo dia, abri um e-mail antigo que não acessava há anos. Era como abrir uma cápsula da minha vida anterior. Convites de conferências, contatos esquecidos, e uma mensagem do meu antigo mentor. Ele perguntava se eu queria assumir um pequeno projeto de consultoria. Fiquei olhando para a tela por minutos que pareceram horas. Aceitar significava admitir que eu ainda existia fora daquele casamento. Eu disse sim. E chorei logo depois. Não de tristeza. De medo. Porque pela primeira vez em anos eu estava fazendo algo apenas por mim, e aquilo parecia quase uma traição. Quando ele chegou em casa naquela noite, não havia jantar pronto. Eu estava no sofá, cercada por anotações. Disse que tinha aceitado um trabalho freelance. Ele não gritou. Só franziu a testa, calculando mentalmente como aquilo afetaria a rotina que sempre funcionou para ele. Foi nesse momento que comecei a contar. Peguei um caderno e listei tudo o que eu fazia diariamente: limpeza, compras, contas, lavanderia, organização, planejamento, compromissos, refeições. Depois pesquisei quanto cada serviço custaria no mercado. Somei horas. Somei valores. O número final era maior do que meu primeiro salário. Eu tinha trabalhado todos aqueles anos. Só que sem salário e sem reconhecimento. Quando mostrei a ele, esperando talvez compreensão, ele riu. Disse que ninguém paga por essas coisas. Que eram apenas coisas que esposas fazem. Naquela noite, parei de lavar as roupas dele. A casa começou a mudar lentamente. Não por vingança, mas por limite. Eu cuidava do que era meu. O resto ficava onde ele deixava. E pela primeira vez, vi claramente quanto trabalho invisível existia ali. Enquanto isso, meu projeto crescia. O cérebro que eu achava ter perdido acordou de novo. Ideias voltaram. Confiança voltou em pequenas doses. E junto com isso veio outra coisa: medo. Porque ele começou a falar cada vez mais sobre injustiça, sobre homens sendo prejudicados, sobre precisar se proteger financeiramente. Foi quando abri uma conta bancária só minha. Não parecia rebeldia. Parecia sobrevivência. Sem perceber, nosso casamento virou uma negociação silenciosa. Planilhas contra silêncio. Cobranças contra distância. Até o dia em que entrei na cozinha e encontrei uma pilha enorme de louça suja esperando por mim, como sempre tinha sido. E ali eu entendi. Não era sobre dinheiro.
Não era sobre o casamento. Era sobre valor. Eu disse que queria o divórcio. Ele riu primeiro. Depois percebeu que eu não estava discutindo. Eu estava decidindo. As semanas seguintes não foram dramáticas como nos filmes. Foram cansativas. Documentos, advogados, versões distorcidas da história circulando entre amigos e família. Na narrativa dele, eu tinha mudado. Na minha, eu finalmente tinha acordado. Aceitei um novo emprego durante o processo. Assinei contratos com mãos tremendo. Cada assinatura parecia reconstruir um pedaço da pessoa que eu tinha deixado para trás anos. Olá, sou a Lili Juga. Vamos ouvir mais um caso virtual de relacionamento bizarro. Carolina, 26 anos. Recém-saída de um relacionamento longo, emocionalmente cansada e com aquela sensação estranha de que precisava mudar de vida rápido, antes que afundasse de vez. Ela não queria amor, não queria compromisso, queria distração, queria sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Foi numa madrugada comum, rolando o celular sem prestar atenção, que ela conheceu Daniel. Perfil simples, fotos discretas, nada exagerado. E talvez tenha sido exatamente isso que passou segurança. Ele não parecia tentar impressionar. Respondia devagar, nunca insistia, sempre educado demais. No começo era leve, conversas longas, áudios baixos, quase sussurrados, como se ele sempre estivesse falando de algum lugar onde não podia ser ouvido. Carolina achava curioso, mas não estranho. Até perceber que ele nunca atendia chamadas de vídeo durante o dia, apenas à noite, sempre com luz baixa, sempre sentado no mesmo canto. Os sinais começaram pequenos. Ele demorava horas para responder, mas aparecia exatamente quando ela ficava online. Sabia quando ela tinha saído, mesmo sem postar nada. Comentava coisas que ela não lembrava de ter contado. Primeiro ela achou coincidência, depois começou a testar. Mentia horários, inventava compromissos. E ele sempre sabia. Um dia, durante uma conversa mais íntima, ele sugeriu algo diferente. Disse que gostava de testar conexão emocional antes de qualquer encontro. Pediu que ela enviasse fotos simples do dia a dia, nada íntimo, apenas para se sentir presente. Parecia inofensivo. Ela enviou. Na semana seguinte, ele começou a mencionar lugares que ela frequentava. Comentários sutis, tipo: aquele café perto da farmácia é bom, né? Carolina nunca tinha dito onde ficava aquele café. Foi ali que o desconforto apareceu pela primeira vez. Ela decidiu se afastar por alguns dias. Sumiu. Não respondeu. E então começaram mensagens diferentes. Não carentes, não agressivas, mas calculadas. Ele dizia entender o espaço dela, mas sempre adicionava detalhes que mostravam que continuava acompanhando a rotina. Você chegou tarde hoje. Cuidado voltando sozinha. Ela não tinha contado nada. O medo ainda não era claro. Era aquela sensação de estar sendo observada sem prova nenhuma. Até que uma noite, voltando para casa, percebeu um carro parado perto do prédio. Nada demais. Só que o mesmo carro apareceu 2 dias depois. E depois novamente. Quando decidiu confrontar, Daniel não negou. Disse apenas que precisava ter certeza de quem ela era. Que pessoas mentem na internet. Que ele só queria segurança antes de se envolver de verdade. Falou com tanta calma que por alguns minutos aquilo pareceu lógico. Mas então veio a frase que mudou tudo. Ele disse que já sabia que ela não iria embora, porque agora eles tinham uma conexão construída juntos. Que ela podia tentar sumir, mas sempre acabaria voltando para conversar com ele. Naquela noite, Carolina percebeu algo perturbador. Ela realmente tinha começado a depender das conversas. Mesmo com medo, abriu o chat novamente. E foi nesse momento que chegou a mensagem final dele. Agora que você entende que eu sempre estou por perto, podemos começar de verdade. O cursor piscando na tela parecia esperar uma resposta, enquanto, do lado de fora, o mesmo carro permanecia parado, silencioso, imóvel, como se nunca tivesse ido embora. Olá, eu sou a Lili Juga.
E hoje eu vou contar um caso virtual de relacionamento bizarro. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você se inscreva no canal, porque histórias como essa não ficam muito tempo no ar, e eu preciso saber que você está aqui comigo até o final. Ela se chama Flávia, 39 anos, professora, mãe de 2 filhos. E quando ela começou a conversar com ele, ela não estava procurando aventura, estava procurando paz. Ele dizia se chamar Ram, 29 anos, padeiro, morava no Paquistão. A história dele era sempre sofrida, sempre pesada, sempre injusta. Ele falava da pobreza como quem fala do clima, sem revolta, sem raiva. Ele descrevia humilhações com uma serenidade quase santa, e isso desmontou ela, porque enquanto ela reclamava do trânsito no Brasil, ele agradecia por ter pão. Ele repetia uma frase desde o primeiro dia: "You are mine", você é minha. No começo soava como romantismo estrangeiro, depois virou marcação. Ele sabia quanto tempo ela demorava no banho, sabia o horário exato que ela saía para o trabalho. Perguntava por que ela ficou online 2 minutos e não respondeu. Ele não tinha dinheiro, mas mandava pequenas quantias, R$ 20, 30, 50. Ela tinha vergonha de dizer que era pouco. Para ele, aquilo era poder. Ele precisava sentir que sustentava algo nela. 4 meses conversando com uma foto de paisagem. Nenhum rosto, só áudios. E a voz, grossa, aveludada, madura. Ele dizia ter 35 anos. Quando finalmente fez a chamada de vídeo, a câmera abriu. E ali não estava um homem maduro. Estava um menino. Rosto jovem demais, olhos grandes demais. E a voz não era mais grave. Era fina, quase infantil. Ele tinha 27. Eu menti porque você não falaria comigo. Primeira fratura. Depois veio o acidente. Uma estrutura da padaria caiu na perna dele. Ele mancava. Arrastava o pé até a câmera, lentamente, como se quisesse que ela sentisse cada passo. Ela sentiu pena. E pena cria vínculo. Ele tinha 6 filhas. Não era casado. A esposa o abandonou após o acidente. Segundo ele, porque não acreditava mais no futuro dele. Ele dizia que, diferente dos outros homens do Paquistão, ele respeitava mulheres, que tinha vergonha de como eram tratadas lá. Era o discurso perfeito. Ele a convenceu de que o perigo existia apenas para mulheres solteiras. Casada, você estará protegida. Disse que o pai, ex-líder religioso, poderia realizar o casamento online. E realizou. Durante a cerimônia, ele conduziu partes inteiras em árabe com fluência absoluta. Ele não era apenas um padeiro simples. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ela desembarcou no Paquistão, a primeira ordem veio antes mesmo do abraço. Saia do aeroporto mais feia possível. Lenço cobrindo sobrancelhas. Sem maquiagem. Cabelo escondido. Ele dizia que cores chamativas eram usadas por dançarinas vistas como prostitutas. Que se um homem olhasse para ela, a culpa seria dela. Na casa, o segundo choque. 6 meninas adolescentes, todas de cabeça raspada. Cabelo atrai homem. Até casar, é melhor que sejam feias. O discurso que ele dizia odiar, agora era natural na boca dele. Ele cortou o cabelo dela no primeiro dia. Não pediu, não discutiu, só olhou. E o olhar bastou para silenciar. Ela foi trancada numa sala para fazer massa de pão, porta fechada por fora. Quando terminava, havia roupas para lavar, comida para fazer, meninas para vigiar. Nenhum toque de marido, nenhum carinho. À noite ele sumia. Voltava com roupas sujas de terra, unhas com barro acumulado, cheiro metálico misturado com poeira seca. Ele dizia que estava plantando, mas ele mancava. Ele não conseguiria cavar sozinho. Homens começaram a visitar a casa. Olhavam para as meninas, conversavam baixo com ele. Ele sorria diferente, comercial. Uma amiga no Brasil começou a investigar. Descobriu rumores sobre grupos noturnos que frequentavam cemitérios. Mulheres lá eram enterradas apenas envoltas em lençóis. E então a amiga disse algo que fez o sangue dela congelar. Existe um grupo que desenterra. Ela fingiu que não acreditava. Mas naquela mesma noite, quando ele dormiu, pegou o celular dele.
Vídeos. Terreno seco, escavação, risadas abafadas, um lençol branco sendo puxado, câmera tremendo. Ela não assistiu até o fim. A partir dali, cada ausência noturna tinha outro significado. Cada sujeira nas unhas, cada lençol dobrado dentro de casa. Ele começou a esfregar na cara dela vídeos íntimos de estrangeiras que enviavam fotos. Dizia que, por não serem muçulmanas, eram impuras, que com elas ele podia se divertir, que ela, como esposa, era para a honra. Chamava ela de velha, de feia. Dizia que no Brasil ninguém a queria. Controle frio, humilhação estratégica. Ele proibia a rede social, proibia contato direto com a família. Dizia que se ela falasse qualquer coisa, bastava ele afirmar que ela o traiu. E ali, a palavra dele era lei. Ele começou a trazer para casa lençóis iguais aos dos vídeos. Às vezes dobrados sobre a cama, às vezes jogados no chão, sem explicar, só deixando que ela entendesse. Ela percebeu que precisava sair viva. Não confrontou, não discutiu. Fingiu submissão, fingiu amor. Disse que precisava voltar ao Brasil para regularizar documentos e depois trazê-lo. Ele acreditou, porque o plano dele era maior: cidadania, benefícios, expansão. No dia do voo, ela não chorou, não discutiu, não olhou para trás. Quando o avião decolou, ela respirou pela primeira vez em meses. Mas a história não terminou. Ele continua online. Continua enviando pequenas quantias para mães solteiras. Continua dizendo, "You are mine." Continua prometendo proteção para quem casar. E às vezes, de madrugada, ela acorda com a sensação de terra debaixo das unhas. Ela não conseguiu salvar as meninas. Não conseguiu denunciar. Não conseguiu provar. Mas viu. E o que mais perturba não é o que ele fez. É saber que existem outros. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa. O perigo não grita. Ele orienta. Ele protege. Ele envia R$ 20. E quando você percebe, já está do outro lado do mundo, com o cabelo no chão, vestindo um lenço que não escolheu, esperando ele voltar da noite. E talvez ele nunca tenha ido plantar nada.